à parte espiritual das pessoas. Isto continua mesmo no interior do capitalismo, tem consequências diversas, mas neste nível continua mesmo no interior do capitalismo. A formação, veja, é um cara muito interessante, muito sintomático, Kant. Ele enfatiza claramente que o importante é formar a consciência das pessoas. Educar, formar humanamente, é formar a consciência das pessoas para que elas pensem livremente, para que elas não se sujeitem a pensar com a cabeça da igreja, do Papa, das autoridades religiosas e nem das autoridades políticas. E que na medida em que as pessoas se ilustrassem, daí a palavra ilustração, iluminismo, as pessoas se ilustrassem, portanto, iluminassem a sua consciência iria espantar as trevas da ignorância e a sociedade se tornaria cada vez melhor. Veja, o que está faltando aí? Está faltando um outro lado, que é o lado da realidade objetiva, que foi deixado no lado escuro por causa da divisão social do trabalho. Então, nesse nível, durante o escravismo, durante o feudalismo, houve, num primeiro momento, uma privatização do processo educativo que era social na comunidade primitiva. Privatização não é no sentido de hoje, não é no sentido de privatização no capitalismo, é uma coisa. Privatização no sentido de que determinadas forças sociais foram objetivadas, foram separadas daquela comunidade primitiva, objetivadas em determinadas instituições, no caso da instituição escolar, e organizadas, arranjadas, tanto nas suas formas, quanto nos seus conteúdos, de tal forma a reproduzir a sociedade de classe, a reproduzir os interesses da propriedade privada. É claro que isso se dá de forma muito mediática. Não vem ao caso aqui mostrar como é que a filosofia, né, que os gregos faziam lá no liceu, na instituição do ginásio aristotélico, enfim. A forma particular não vem ao caso aqui. O fato é que se formou uma instituição separada do conjunto da sociedade e já não está mais sob o controle do conjunto da comunidade, porque a sociedade humana já não é uma comunidade, no sentido de comum. Agora há uma oposição entre interesses, né, das classes sociais e, portanto, agora essas objetivações educativas são organizadas tanto na sua forma como nos seus conteúdos, no sentido, e isso não é nada intencional, não é no sentido, eram malvados, no sentido que eles intencionavam, né, enganar as outras pessoas para mantê-las, não era nesse sentido. É no sentido de que organizar aquela forma de educação era organizá-la para os cidadãos livres. Os outros não precisavam de educação formal. Isto fazia com que a educação, já desde aquela época, ganhasse um caráter privatizado, neste sentido de colocada, objetivada e colocada a serviço da preservação dos interesses das classes dominantes. A forma, veja, é importante que se diga isso, a forma particular de produzir aquele tipo de conhecimento implica a sua relação com a forma do trabalho. Portanto, aquele conhecimento, né, ainda que tivesse uma dimensão de certa universalidade, tinha uma relação com a existência da divisão social do trabalho entre trabalho manual e trabalho intelectual. Bom, com
isso nós chegamos passando pelo escravismo, pela sociedade escravista, no Ocidente, obviamente, pela sociedade escravista, pela sociedade feudal, desembocamos na sociedade burguesa. E aí muda muita coisa, embora haja certa continuidade, mas há profundas mudanças. Por quê? Porque a forma de produzir a riqueza na sociedade burguesa é profundamente diferente, podemos dizer até radicalmente diferente da forma de produzir a riqueza nas formações anteriores. Agora, a forma de produzir a riqueza não é simplesmente ter mais terras, mais escravos, mais servos, ou então mais terras e mais trabalhadores. Agora é ter capital, né, que compre mão de obra, que compre força de trabalho, que produza mais-valia, que produza capital e, portanto, a produção da riqueza agora vai ter a forma específica de acumulação de capital. Esta forma de produção de riqueza não precisa extensivamente conquistar cada vez mais terras e cada vez mais trabalhadores. Com a própria terra agora, que antes era a forma específica da riqueza, agora passa a ser uma mercadoria. Todas as coisas passam a ser produzidas sob a forma de mercadorias. E a produção de mercadorias passa pela compra da força de trabalho, coloca a trabalhar, explora, vem a mais-valia, aí o capital, em todas as categorias que perfazem a sociabilidade capitalista. O que resulta disto é um processo de reificação universal. Todas as coisas são produzidas sob a forma de mercadoria. E o acesso à relação de todos os indivíduos entre si passa necessariamente pela mediação da mercadoria. Você não tem acesso aos bens produzidos, a não ser que você vá buscá-los onde? No mercado. Vai buscá-los no mercado como? Tendo grana. Então, você não muda o caráter da produção. Já não se produz como tendo como finalidade primeiro o valor de uso, mas o valor de troca. E essa é a forma de produzir riqueza, de ampliar, em princípio, uma forma indefinidamente extensiva no sentido do tempo de produzir riqueza, de acumular riqueza. Não é tendo mais coisas, mas acumulando mais capital, que você tem mais riqueza. Para isto, agora a educação também sofre uma profunda transformação. Neste processo, para reproduzir esta forma de sociabilidade, que produz esta forma de riqueza, os trabalhadores, aí sim, eles precisam de uma educação diferenciada, que não precisavam os servos, nem precisavam os escravos. Essa educação diferenciada tem duas finalidades fundamentais. A primeira finalidade é formar mão de obra qualificada. Esta mão de obra tem que ser formada. E para isso tem que se formar determinada instituição, pode ser até determinadas instituições, porque hoje não tem só a escola, tem o SESC, o SESI, o SENAC, sei lá o quê. Mas todas elas têm a forma de escola, de alguma maneira. Então, tem que se formatar um determinado tipo de instituição que, tanto na sua forma como nos seus conteúdos, né, vise, como uma das finalidades fundamentais, produzir mão de obra, produzir força de trabalho qualificada para atender os interesses do capital. Segundo, não basta produzir, né, digamos, a força de trabalho profissionalmente qualificada.
esta forma de sociabilidade, diferentemente das anteriores, se funda na igualdade natural de todos os homens. E se funda no fato de que os indivíduos, os dois sujeitos que fazem o contrato de trabalho, que funda esta sociedade, não é o contrato social, é o contrato de trabalho, compra e venda de força de trabalho. Este contrato, esses dois sujeitos que fazem este contrato, precisam ter três qualidades fundamentais, sem as quais este contrato não é efetivável e, portanto, o capitalismo não existiria. Isso está no Capital, não sou eu que inventei, não é nada original meu. Então Marx diz lá no Capital, para que possa existir este contrato de trabalho que funda o capitalismo, é preciso que estes sujeitos tenham três qualidades. Eles têm que ser livres, iguais e proprietários. Tanto o trabalhador quanto o capitalista têm que ser livres. Não podem ser escravo nem servo. Tem que poder vender livremente a sua força de trabalho ao que ele achar melhor. Ou comprar a força de trabalho do outro ao seu livre-arbítrio, em princípio. Tem que ser proprietários. Cada um dos dois, para poder fazer um ato de compra e venda, tem que ter alguma coisa para comprar e vender. O trabalhador tem a força de trabalho, o capitalista tem a grana, e os dois fazem um contrato de compra e venda. E tem que ser iguais, o que parece mais complicado. Porque para a gente, sobretudo a gente sabe já o que corre por baixo da ponta, mas espera aí, os dois não são iguais. Mas num certo nível são iguais. Porque veja, o capitalista, ao comprar a força de trabalho do trabalhador, paga o valor de uma determinada mercadoria, que é a força de trabalho dele. Como qualquer, em princípio, como qualquer outra mercadoria, a força de trabalho do trabalhador é uma mercadoria. E toda mercadoria tem um determinado valor. Este valor é determinado pelos elementos que entram na sua produção. Pelo valor que tem esses elementos. Portanto, o valor de uma mercadoria depende dos elementos que entram na sua produção. A mercadoria, neste nível, a força de trabalho é uma mercadoria que também tem que ser produzida e reproduzida diariamente. Tem um determinado valor, portanto, a partir dos elementos necessários para produzir e reproduzir esta mercadoria. O trabalhador vende, portanto, uma mercadoria, que é a sua força de trabalho. O capitalista paga o valor de uma mercadoria. Nesse nível, os dois fazem um processo de troca de equivalentes. O capitalista não está fraudando o trabalhador ao pagar o valor da mercadoria dele. Que, por azar do trabalhador e por sorte do capitalista, esta mercadoria, ao entrar em funcionamento, agregue mais valor do que ela tem, isso é desgraça do trabalhador e a sorte do capitalista. Mas, se o capitalista, que vai à missa todo dia, que comunga todo dia, que se confessa todo dia, profundamente caridoso, pagasse tudo que o trabalhador produz, ele não seria capitalista. Não existiria capitalismo. Só existe capitalismo por causa desta pequeníssima diferença. E que a força de trabalho, ao entrar em processo de produção, produz muito mais do que recebe como pagamento pelo valor da mercadoria que vendeu. E este é um mecanismo, eu acho que a Cristina deve ter ontem e hoje explorado bem, como é que esse mecanismo
né, vai levar, né, a tal da crise que nós estamos hoje. Então, não basta formar profissionalmente, claro, formar profissionalmente, e todos nós, aqui, quando passamos pela escola, pela universidade, sofremos este processo, né? Nos preparamos para quê? Para vender a nossa força de trabalho. E hoje, damos graças a todas as forças, né, possíveis de imaginar, quando tem alguém que quer comprar. Um absurdo dessa sociedade, pelo amor de Deus, compre a me explore, me explore. Eu sou contra a exploração, mas quero ser explorado para pelo menos poder até lutar contra a exploração possível. Mas não basta a qualificação técnica da mercadoria força de trabalho, é preciso, porque estes indivíduos que fazem este contrato, esses indivíduos que fazem este contrato adquirem, pela natureza ontológica deste contrato, o direito, aqui não é direito no sentido jurídico, hein? É direito no sentido ontológico, no sentido de que este contrato tem na natureza dele isto. Tanto o trabalhador quanto o capitalista tem este direito, no sentido ontológico, de brigar, para vender a sua força de trabalho pelo melhor preço possível, e o outro para comprar pelo menor preço possível. Isto é algo garantido ontologicamente, não é? A garantia jurídica e política vem depois, claro que vem, é importantíssimo, mas o fundamental é ontológico. Veja, porque a consequência disso, ou melhor, o esclarecimento disto, se fosse anulado completamente este direito no sentido ontológico, acabava o capitalismo. O trabalhador virava escravo e o capitalista virava senhor de escravos, regredia lá para o sistema escravista. Não dá para... todo processo de luta de classes pode pôr obstáculos, claro, e pode impedir, pode elevar ou deprimir a compra e venda de força de trabalho, mas não pode anular inteiramente que os trabalhadores lutem para conquistar e aí inscrever juridicamente, politicamente, direitos, né, melhorias na venda da força de trabalho. Por isso mesmo é que eles também têm o direito ontologicamente fundado a elevar o seu padrão de existência para viver dentro desta sociedade. Portanto, e esta sociedade, pela sua própria natureza, faz aquela divisão entre o público e o privado, entre o cidadão e o burguês. Então, pela sua natureza, esta sociedade eleva a humanidade até o patamar da emancipação política. A emancipação política, veja, o que é a emancipação política? A emancipação política é a transformação de todos os indivíduos em cidadãos, portanto, em sujeitos, todos sujeitos de direitos e deveres, iguais perante a lei, mas por exigência do processo de produção da riqueza sob a forma capitalista. Este processo exige que o mercado seja o que regula a produção da riqueza material. Não é mais o Estado, como era na Idade Média, que regulava a produção da riqueza. Agora, o centro da vida social é o mercado. É a lei da oferta e da procura e as outras leis do mercado que determinam quem é que produz, o que produz, como produz, o quanto valem as mercadorias.
para que esse sistema social, portanto, funcione, ele precisa articular ao mesmo tempo a desigualdade social produzida no processo de produzir a riqueza, via extração da mais-valia, via transformação do objetivo da produção em valor de troca e não substituindo o valor de uso. Isto produz necessariamente desigualdade social, mas ele precisa articular isto com a igualdade formal, e que neste nível formal, portanto, participando da comunidade política do Estado, todos são cidadãos, todos são sujeitos de direitos e deveres, e todos são iguais perante a lei. Ora, todos os indivíduos, inclusive os trabalhadores, têm que assumir, internalizar, aceitar, não coagidos pela força direta, como era no caso do feudalismo, no caso do escravismo. Ainda que a força direta também entre em cena, sempre esteja presente, mas ela não é a questão principal, o elemento principal, a não ser em casos excepcionais, que aí ela se torna o elemento principal. Mas na média, na mediania da existência do sistema, a internalização dos valores, da concepção de mundo, das ideias, né, que perfazem a sociedade burguesa é absolutamente fundamental. É fundamental que as pessoas tenham a convicção de que são cidadãos e de que ser cidadão é a melhor forma possível de existência. Portanto, a aceitação, quanto mais consciente possível, melhor para o sistema. Que as pessoas internalizem que ser cidadão é todo mundo ser igual perante a lei, que é possível conquistar cada vez mais direitos, aperfeiçoar os direitos, aperfeiçoar os sistemas democráticos, melhorar as instituições, e que este é o caminho do aperfeiçoamento sempre, digamos, indefinido e perene desta ordem social, que não existe outra. Veja, se parte daquela ideia da igualdade natural de todos os homens, dentro disto, claro, está a ideia de que nós todos somos racionais, somos livres e somos egoístas por natureza. Nossa, outro dia eu estava fazendo uma palestra, só parênteses, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra para os feras de direito. Calor de direito. Gente, a gente fica impressionado como isso está internalizado. Porque parece que isso é bebido com leite materno. É incrível. As pessoas dizem assim com uma candura tão grande. Claro, todos somos egoístas. É óbvio, isso não precisa nem demonstração. É óbvio. Todo mundo pensa em si. E, bom, se há egoísmo, claro que há desigualdade social, tudo bem, mas, então, o que nos compete fazer? Compete enfrentar a desigualdade para não deixar que ela se torne tão grande. Compete a gente articular leis, aperfeiçoar cada vez leis cada vez melhores, instituições democráticas, cada vez mais democráticas. Vamos democratizar agora a mídia, né? Democratizar a escola, democratizar isso, democratizar aquilo, ampliar a cidadania. E muita gente de esquerda acaba assim dizendo, bem, a gente não quer só cidadãos, nem só cidadãos conscientes. O cidadão o cara pode ser cidadão e nem saber que é cidadão, não está nem aí, não saber de nada. Mas tem um cidadão consciente, é um cidadão que, né, participa, tipo americano, assim. Os americanos são cidadãos, muito cidadãos mesmo. Eles participam, eles fazem campanha, eles participam da vida da escola, enfim.
né? Mas muita gente, muitos teóricos de esquerda, sobretudo da área da educação, nós queremos cidadãos críticos. Um cara que não só luta pelos seus demais, que tenha consciência dos problemas sociais, que critique os excessos do capitalismo, enfim, todos os problemas produzidos por essa forma de sociabilidade, que não seja um cara alienado, enfim. Então, um trabalhador não deve ser só um trabalhador. Também não deve ser um trabalhador assim que vai religiosamente cumprir o seu dever de voto, que vai cumprir os seus outros deveres, né, políticos, jurídicos, etc. Mas também um cidadão crítico. O trabalhador deve ser um cidadão crítico. Um cara que luta contra a desigualdade social, contra as mazelas produzidas pelo capitalismo, e, enfim, luta para construir uma sociedade autenticamente humana. Bom, não diz exatamente o que diabo é uma sociedade autenticamente humana, mas isso a palavra em si é tão óbvia que não precisa dizer o que é. Parece, né? Não percebe, veja, de novo, e eu poderia citar, na minha tese eu fiz referência a educadores, teóricos de esquerda, que dizem exatamente isto. Mas não percebe que quando você diz que um trabalhador, quando você fala em trabalhador no capitalismo, obviamente você está se referindo ao trabalhador assalariado. Que um trabalhador assalariado seja um trabalhador crítico, você pensa que está dizendo assim, o máximo. O que é um trabalhador crítico? É um trabalhador que pode ter a mais elevada consciência possível, até revolucionária, se for o caso, mas não deixa de ser um explorado. O fato de ele ter uma consciência crítica não tira do lugar o fato de que ele é explorado. E essa relação de exploração não se elimina porque não é simplesmente por uma questão de consciência. Com todas as letras está lá na ideologia alemã isso, né, do Marx e do Engels. A libertação da classe trabalhadora não é um ato de consciência. Claro que a consciência intervém, mas só o fato de ser crítico não elimina o problema da exploração. Então veja, essas duas funções são absolutamente essenciais na produção e reprodução desta forma de sociabilidade. A formação, a qualificação da força de trabalho, qualificação profissional, técnica, a força de trabalho, e a qualificação cidadã. A internalização dos valores, da concepção de mundo, das ideias que, consciente ou inconscientemente, pode ser o cara saiba ou não saiba, reproduzem esta forma de sociabilidade. Formar cidadãos é uma função fundamental da educação. Quando, então, muita gente, não fazendo uma crítica radical desta ordem social, fala em formação integral, em educação integral, o que esse pessoal entende? Normalmente entende uma formação, no máximo uma formação intelectual, cultural, uma formação moral, uma formação ética, né, de valores, né, considerados valores autenticamente humanos. Eu entendo que falar em educação, formação integral do ser humano hoje, sem falar em revolução, não faz sentido. Pela natureza da sociabilidade capitalista, como nós vimos, que ela reduz o ser humano à mercadoria, que a mediação entre os seres humanos passa toda ela pela mercadoria. Portanto, esse sistema desumaniza profundamente os seres humanos.
ao transformar os seres humanos em coisas. Não só os trabalhadores, mas também os capitalistas são deformados. Porque o capitalista não é ele, por mais que ele, obviamente, de novo é o Marx que diz nos manuscritos, tanto o trabalhador quanto o capitalista, os dois são alienados. Só que a diferença entre eles é que o capitalista se sente muito bem, muito tranquilo, né, nesta alienação, ao passo que o trabalhador passa muito mal. Mas os dois são alienados, não é só o trabalhador. O processo de alienação dá origem... Isso foi anteontem que eu disse. Foi hoje, já não lembro mais. A alienação é este processo social que produz determinadas forças sociais que se tornam hostis, poderosas, incognoscíveis, não absolutamente, mas desconhecidas, e tão poderosas e hostis que dominam a vida humana. Se há algo que acontece na sua plenitude, é no sistema capitalista. Esse sistema, através do fetichismo da mercadoria, gera este tipo de alienação. Dá vida a forças sociais estranhadas, que se tornam hostis, poderosas, desconhecidas e que dominam a vida humana, tanto do trabalhador quanto do capitalista. Não é o capitalista que, obviamente, manda no que ele tem que fazer. Ele pode até achar gostoso, pode até achar se realizar pessoalmente naquilo, mas ele tem que fazer aquilo que tem que fazer para poder continuar a ser capitalista. Então, obviamente, voltamos agora. Então, voltamos a retomar aquela questão do que o ser singular humano se tornar membro do gênero humano. Veja, se aquilo que eu disse no começo, no sentido ontológico, no sentido geral, se para que o indivíduo, o ser singular humano, se torne membro pleno do gênero humano, é necessário que ele tenha acesso à riqueza material e espiritual, que faz parte do patrimônio genérico naquele momento histórico. Se é necessário isto, então, se nós viermos para esta sociedade, nós vemos que tem alguma coisa profundamente impeditiva disto. A maioria dos seres humanos, a totalidade dos seres humanos é transformada em mercadoria. Sofre, portanto, um processo brutal de alienação. A maioria dos seres humanos é impedida de ter acesso à riqueza material e espiritual que seria necessária para que eles se tornassem membros plenos do gênero humano. Ao contrário, são esvaziados. Na medida que os trabalhadores produzem a riqueza que vai ser apropriada por outros, eles estão se esvaziando de si mesmos, da sua riqueza. Riqueza humana não é ter coisas. Riqueza, as coisas são a expressão da riqueza humana. Agora, a riqueza humana sob a forma capitalista é a desrealização do trabalhador, a desumanização do trabalhador, porque ele, no processo de produção da riqueza, ele transfere a sua humanidade para o produto. E sugiro aí fortemente, nesse momento, a leitura dos manuscritos econômicos filosóficos do Marx. Que ele vai mostrar como é que esse processo de alienação, no próprio processo de produção, no produto, na relação entre os indivíduos, na relação dos indivíduos com o gênero humano, se processa todo esse processo se dá todo este processo de alienação, de desumanização.
nos manuscritos e também, se não me engano, em Trabalho Assalariado e Capital, Cristina, me lembro se é nesse, tem uma página belíssima do Marx, e que ele diz que o trabalhador se sente muito bem, aliás, o trabalhador se sente mal naquela atividade que é mais propriamente humana, que é trabalho. Nenhum animal trabalha. Agora, comer, os animais também comem, beber, os animais também bebem, procriar, os animais também criam. Bom, nas atividades, claro que são humanas, mas que não são mais propriamente humanas, é onde o trabalhador se sente bem. Quando ele vai para o barzinho tomar uma cachaça, quando ele vai transar, quando ele vai comer, beber, enfim, nessas atividades. Não são, claro que não são desprezíveis, mas não está desprezando essas atividades. Está dizendo, olha, nós temos muito em comum com os animais isso. Agora, trabalhar é a atividade mais vital do ser humano. É a atividade fundante do ser humano. E nesta atividade fundante do ser humano é onde o trabalhador menos se sente humano. Então, se isto é verdade, não dá para falar em formação integral do ser humano nesta forma de sociabilidade. Não tem simplesmente o menor sentido. Mas vocês vão encontrar, ao ler textos de educadores, vocês vão encontrar muitas vezes isso. Porque a maioria dos educadores tem uma concepção profundamente idealista da educação. E o idealismo se manifesta exatamente nisso. Formar integralmente o ser humano, inclusive os trabalhadores, elevar o padrão intelectual deles, elevar o padrão cultural, elevar o padrão moral, o padrão ético e tal. O trabalhador continua lá bonitinho, sendo explorado e lascado na fábrica. Mas vamos então, quando é o máximo, permitir que esse trabalhador tenha acesso até uma boa orquestra, até uma música mais elaborada, não apenas Calcinhas Pretas da Vida e outros funks daí, né? Mas que tenha acesso a uma cultura, mas ele continua trabalhador. Que formação integral é esta? Só pode ser uma formação integral dentro desta forma de sociabilidade. E, obviamente, quando se fala em formação ética nesta forma de sociabilidade, eu diria que não se tem ideia do que você está falando. Se entendermos por ética valores de caráter universal, valores que conectam o indivíduo com o gênero humano na sua forma, na sua universalidade maior possível, não é possível dentro dessa sociedade. Como é que você vai? Você vai dizer, é preciso, não se pode de jeito nenhum utilizar o ser humano como coisa. Tem que respeitar os seres humanos como autenticamente seres humanos. Muito bem. Todo mundo assina embaixo. Entra na fábrica. O que acontece lá? É o autêntico desrespeito ao ser humano, porque transforma o ser humano como coisa. Então você tem de um lado um discurso, é por isso que hoje o discurso da formação integral, da educação integral, do respeito aos seres humanos, é tão enfatizado. Porque a realidade objetiva vai para o outro lado. O discurso vai para um lado e a realidade vai para o outro. Na realidade efetiva, objetiva, o ser humano é cada vez mais desumanizado, mais desrealizado ontologicamente. No discurso, sim. Aí no discurso ele é cada vez mais enfatizado. Né?
a questão dos direitos humanos hoje é muito significativa. Quanto mais se enfatiza os direitos humanos, menos eles são efetivados. Né? Bom, então, chegamos no momento em que a humanidade tem que dar uma virada. A crise, voltamos àquela ideia, àquelas considerações iniciais. A crise atual está elevando o nível de privatização da educação, da formação humana, de mercantilização de tudo a um grau nunca visto. Se é para falar com seriedade em formação integral do ser humano, de permitir às pessoas o acesso à riqueza material e espiritual necessárias para que eles se tornem seres humanos autênticos. Quando eu falo autêntico, eu não falo apenas no sentido da consciência, no sentido da subjetividade, eu falo no sentido do integral. O ser humano que não come direito, mas por algum acaso lê um bom livro, está com um desequilíbrio enorme, porque o problema não é só intelectual, não é só cultural, o problema é da integralidade do ser humano. Eu não posso fazer referência aqui a uma coisa muito interessante, até porque estou cansado de falar, ninguém fala, e eu já estou com a voz apelida. A relação entre subjetividade e objetividade, mas vamos deixar isso para outro momento. Então, hoje, na crise, a crise que a humanidade está vivendo hoje, intensifica exponencialmente todo esse processo que eu falei de privatização, de mercantilização do ser humano e do processo educativo. E mais, na crise que a humanidade está sofrendo hoje, a hegemonização praticamente direta do capital via Estado, mas às vezes via direta sobre o processo educativo. Todo esse processo de privatização está ocorrendo, não é gratuito. É porque o capital precisa disto para enfrentar a crise que ele está sofrendo hoje. Então, ele está interferindo de forma cada vez mais direta, né? Tanto no processo político quanto no processo educativo. Veja, para quem é religioso, no processo religioso. Ontem a gente estava passando, quando eu vinha do aeroporto, sei lá, aquele templo imenso acho que é da Igreja Universal, né? Mas ao lado de quê? Um shopping. Então você tem um shopping para vender coisas religiosas e coisas materiais. É muito significativo isso. Isso não é aleatório, é muito significativo. Na religião hoje também tudo se compra e tudo se vende. Como assim também no universo das mercadorias tudo se compra e tudo se vende. Então, a intervenção, a necessidade da reprodução do capital, ele precisa para isso intervir cada vez de forma mais direta no processo educativo também. E, em terceiro lugar, assim como nos modos de produção anteriores, mas agora de maneira muito mais intensificada, entendo eu que há uma clivagem. Sabe o que é clivagem? Há uma clivagem dos conteúdos que são transmitidos, portanto, todo o processo de apropriação do conhecimento, os conteúdos que fazem parte do patrimônio que a humanidade produziu e tem à disposição até hoje. Há uma clivagem nisto. O que é clivagem? É você fazer enviesar aquilo de determinada forma. Ou seja, os conhecimentos que a humanidade tem hoje à disposição, tanto, digamos, na sua metodologia de transmissão,
quanto nos seus próprios conteúdos não oferecem, não podem oferecer à humanidade, e aí me refiro mais especificamente à classe trabalhadora, não podem oferecer à classe trabalhadora o que há de mais elevado no patrimônio humano. Aí nós nos encontramos com uma questão final. Diante dessa situação, diante do incremento cada vez maior do processo de privatização, de mercantilização, que se espraia por N formas, a gente vai ver dentro da universidade, hoje o produtivismo, a burocratização, tudo isso, enfim, e a própria privatização do público hoje, da hegemonia cada vez mais intensa do capital, da privada, tudo diante disto. Como é que se coloca a situação hoje? Veja, aí eu entro com umas ideias extremamente polêmicas, digamos, polêmicas pelo que eu tenho visto com os educadores. Isso tem dado uma polêmica, muito polêmica mesmo. O que a maioria dos educadores de esquerda, aí falo dos educadores de esquerda, progressistas, marxistas. Me refiro, digamos, mais especificamente à corrente majoritária neste terreno, que é a pedagogia histórico-crítica. Veja, o fato de fazer crítica não quer dizer nenhuma desqualificação integral. Não significa jogar tudo fora, não presta nada, não vale, não tem nada disso. Tem muitas ideias interessantes, mas o que eu vou pegar aqui é apenas um ou dois elementos que me parecem fundamentais. Qual é a proposta fundamental? Esta sociedade produz necessariamente uma oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual. Claro. Mas a sociedade que nós queremos, não. Nós precisamos lutar para superar a oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual. A construção de uma sociedade plenamente emancipada, comunista, implica a superação de uma sociedade da oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual. Mas nós temos que começar isto hoje já. Como? Tomando, primeiro, o trabalho como princípio educativo. Entendo eu o trabalho como princípio educativo, né? Seria o trabalho que norteia a organização de uma determinada forma de educação. Sem entrar em grandes discussões, porque isso vai bater no Gramsci. Como fazer isto hoje? Deveríamos, aí começa a entrar o dever, deveríamos brigar, lutar por uma educação cada vez mais pública, cada vez menos estatal, menos privada e mais sob o controle dos trabalhadores. Há textos que explicitam essa proposta. Isso no ensino fundamental deveria ser feito desta maneira, no ensino médio desta maneira, no ensino superior desta outra maneira, e nesta articulação de uma outra política educacional que deixaria de lado um tanto o Estado e o poder privado e, digamos, enfatizaria o poder da classe trabalhadora, essa articulação entre trabalho e educação teria que ser feita de forma a integrar, já nesta sociedade, o trabalho e a educação. A proposta do Paulo Timono, das centrais sindicais, ele tem uma proposta das centrais sindicais
ele faz análise da CUT, a formação da classe trabalhadora pelos sindicatos, pelas organizações de trabalhadores. Seria essa direção? Não é esta a que eu me refiro. Mas é uma alternativa, né? Uma proposta aí, né, que é colocada pelo Eu nunca, digamos, eu não sei se é essa proposta. Ele faz uma crítica ao princípio do trabalho, não sei se ele desembarca nessa proposta, eu nunca li, não. Ele é isso. Da CUT, da formação sindical, ele apresenta as empresas sindicais como um caminho para o processo educativo da classe trabalhadora. Hoje ele deve pensar completamente diferente. Ele escreveu um tempo atrás essa obra também. Quando ele talvez tinha ilusões quanto ao PT, a CUT e essas coisas. Se alguém, se outro moço tem essa, eu acho que ele não tem mais essas ilusões. Já tem uns anos já para escrever isso aí. Até porque ele escreveu um livro sobre a CUT, né? Da contestação. Isso. Então, eu diria que isso também não se sustenta. Veja, por que não se sustenta isso? Porque quem funda essa sociedade é o trabalho assalariado. Se a ideia de trabalho como princípio educativo tem alguma validade, então você deveria dizer, bom, qual é o trabalho a partir do qual se organiza a educação nessa sociedade? É o trabalho assalariado. É o trabalho assalariado que produz a riqueza material desta sociedade. É este processo de extração da mais-valia, e o capital não pode abrir mão disto. Ao contrário do que está acontecendo. O que está acontecendo é que o capital está se intrometendo cada vez mais no processo educativo, organizando, moldando, ajeitando nas suas formas e nos seus conteúdos cada vez mais, no sentido de reproduzir-se a si mesmo. O domínio do capital sobre o processo educativo é cada vez mais intenso. Eu não veria... Sim. Se é para pensar trabalho como princípio educativo no sentido do comunismo, então a gente precisaria perguntar se hoje, veja, qual é a forma do trabalho que funda o comunismo? É o trabalho associado. Trabalho associado implica a não existência de exploração de jeito nenhum. Esta forma de trabalho não pode ser introduzida hoje. Trabalho associado, se alguém tem alguma ilusão, trabalho associado não é cooperativo, não é trabalho solidário, não é trabalho voluntário. Trabalho associado é o controle livre, consciente, coletivo e universal do processo de produção da riqueza material pelos produtores. Isso não pode existir hoje. Não pode coexistir duas formas de trabalho hoje. A forma hegemônica é o capital e não tem como. Então, me parece absolutamente infundado querer articular uma educação hoje com uma forma de trabalho que permita superar a divisão social do trabalho entre trabalho manual e trabalho intelectual. Impossível, simplesmente impossível. Isto foi tentado pelo Estado do Paraná e pelo Estado de Santa Catarina. Há anos atrás, isto foi tentado. E eu mesmo tive a ocasião de participar, alguns anos atrás, numa cidadezinha lá do norte do Paraná, chamada Sarandi. Essa cidadezinha fazia anos que estava sendo administrada pelo PT, que era obviamente uma nova forma de governar. E que era uma nova forma que isso iria desembocar no socialismo universal. Aquilo era o germe de como se devia, né, organizar uma cidade para, né, alcançar o socialismo.
convocaram no socialismo. Aí me chamaram lá e eu fui lá porque todo ano eles faziam um evento, digamos, revendo o que foi feito, e planejando e tal, e não sei por que cargas d'água resolveram me chamar lá. Eu fui lá e falei essas coisas mais ou menos que eu estou falando aqui, e depois conversando com um estudante de doutorado, que estava fazendo uma tese de doutorado sobre aquela experiência, ele me disse que fez uma entrevista com o secretário de Educação. E pasme, o secretário de Educação disse que uma das tarefas fundamentais da educação era qualificar mão de obra para atrair empresas para aquele município, com todas as letras. Isso estava gravado. Qualificar mão de obra. Se a gente não tem mão de obra qualificada, as empresas não vêm. Então não há desenvolvimento, então não há melhoria da vida, então não há... Quando algumas considerações, em 2007, é bem o Encontro Brasileiro de Educação Marxista que teve aqui. Quem teve? Encontro Brasileiro de Educação Marxista, em 2007, Lessa tinha acabado de lançar o livro, né? Ele participou do evento aí e Sabia. Importante e elegante, ele fez uma coisa da crítica. Essa crítica lá no grupo de Celinho, frequentemente, desde você, né? Vocês têm lançado essas questões, o pessoal lá do Ceará também, né? Uma discussão. Mas naquele momento lá, ele provocou, sabendo que não produziu uma resposta. Né? E isso foi, parece que no período, certamente foi no início do maio, por assim. Foi novembro. Foi novembro? Novembro de 2007. Bom, mas o fato é que em 2009 eu tive não foi em 2009, foi nos 30 anos da pedagogia política lá em Paraguara, do Grupo Duarte, né? Um exemplo. E tem uma fala dele, nós sabemos, no final o pessoal provocou. Ele tem uma resposta assim muito tranquila, né? Ele vai dizer de onde é que ele pega essa questão do trabalho expectativo, ele reconhece lá em grande, mas de várias pessoas foram informadas. Ele disse que num avião, quando ele veio lá, ele parece que pegou, fez essa pergunta a ele, mas falou assim, ele deu uma olhada, ele falou, acho que tem umas coisas que a fala dele, ele reconhece que tem uns problemas que ele está falando. Né? Bom, então de lá para cá ele não tem acompanhado essa discussão, ele não ouvi mais muito pronunciamento, mas ele, de uma forma tranquila, ele reconhece que a origem não deveria desse negócio, grande, ele acha que tem problema lá, várias pessoas foram formadas com relação a isso. Agora, a gente aqui, eu particularmente, né, com algumas pessoas, o que tem falado do trabalho com o princípio educativo, e aí estou te fazendo um parênteses também aqui, no livro lá de Lessa, vai mostrar algumas contradições, pegando lá do Daniel Saviani, né? Do livro do Daniel Saviani, algumas contradições. Onde tem que tentar tensionar o trabalho do princípio educativo é dentro daquilo que você tem falado, né? Na sua tese, né? Quando você fala de fazer atividades educativas. A educação por si só não vai resolver agora. É possível fazer atividade educativa que possa tensionar, né, para fazer avançar, né, na consciência, da consciência em si, para concentrar essas coisas todas. Então, o que usa o trabalho do princípio educativo? A gente tem pego um triângulo, perder para a sala de aula, geralmente o professor, o aluno, e saber que o Luiz Carlos de Freitas, né, lá da Unicamp, ele acabou formatando o triângulo, professor, aluno, saber e trabalho. Ele bota o saber, professor, aluno. O triângulo tradicional que Libani trabalha, no livro de didática, que tem muito medida, professor, aluno e saber. Alguns construtivistas botam professor, aluno 1, aluno 2, fazem um retângulo, aluno 1, aluno 2 de saber. Né? Mas o fato é que, o que é que acontece com relação a esse triângulo? Como é que tem que trabalhar ele? A ideia de que, não vou já que vou levar de professor e aluno, depois tem processo. A ideia de transmissão de conhecimento, há um legado histórico que vai ser disponibilizado. A ideia do saber e a ideia do trabalho. Mas aí o trabalho, como é que nós estamos falando do trabalho com princípio educativo? Não tem sentido.
No sentido ontológico, ele é fundante do ser social, a educação, nesse caso, uma dependência ontológica do trabalho, e no sentido epistemológico, como é que a produção do saber se dá dentro de relações concretas, né? Historicamente, né? Dentro da antiguidade, dentro do feudalismo, como é que esse saber vai aparecendo estruturado, como é que ele aparece, como ele é didatizado, como é que ele existe. Esse saber não vem do nada, vem dentro de relações sociais. Então, esse trabalho, a gente tem colocar o trabalho do princípio educativo, fazendo isso no sentido, para ele fundando o sentido ontológico, no sentido epistemológico, em relações concretas, a partir do homem dar conta da sua existência, as formas concretas do trabalho que vem aparecendo, né? Pegando o ocidental, né? O trabalho antigo, o trabalho feudal e o trabalho na sociedade atual. E aí, constatando como é que esse trabalho aparece na sociedade de classe, e aí aquela ideia. O Luiz vem falando a questão da interdisciplinaridade. Como a gente pode tensionar trabalhos interdisciplinares, que sabe, algo que tem mais a todo campo, no caso do nosso curso de licenciatura, aí ele fala, a interdisciplinaridade só vai existir se a sociedade for interdisciplinar, que é a educação com apropriação de uma realidade social, se a sociedade ela não vive interdisciplinarmente, não pode, né, a educação se comportar interdisciplinarmente. Mas se a realidade não é interdisciplinar, a educação não pode ser interdisciplinar. Então, esse trabalho no sentido educativo, a gente tem que trabalhar nessa dimensão. Saviani coloca algumas coisas mais lá. O trabalho pedagógico, ele vai fazer esse discurso do trabalho pedagógico. Para além da divergência quanto à questão de que o Saviani ele é ambíguo quanto ao trabalho, ele acha que a educação é trabalho. Mas, deixando de lado essa questão, não é só isso que você diz, não, trabalho com o princípio educativo. Porque o objetivo, eu já discuti isso com o Saviani. O objetivo do Saviani... Não, estou dizendo que ele tem essa visão. Aí tem que tentar isso por aí. Mas eu acho que tem que ir adiante disso. Veja, tudo bem, se a gente pode entender que o trabalho na sociedade primitiva implicava uma determinada forma de educação. No escravismo outra, no feudalismo outra, no capitalismo outra. E no comunismo outra. O problema é esse processo nosso. Porque você pode entender que a educação organizada de outra forma hoje, sob uma outra política educacional, pode contribuir para a construção de uma sociedade comunista. Portanto, hoje é preciso fazer uma articulação diferente entre trabalho e educação. Então, o trabalho associado já como horizonte seria, mas hoje já, não só como horizonte atingível no comunismo, mas assim, de alguma forma implementando hoje a superação entre a oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual. Isto é uma proposta do Sapiens. Correu muita água depois de 2007. Inclusive o EBEM que eu tive em Florianópolis. Eu fui lá assistir uma parte, mas não. Aí correu muita tinta e muita água depois. Ultimamente tem uma discussão aí depois de 2007 importante. Você pode pegar até no site da... Mas não tirei pelo vídeo, né? Que foi divulgado. Entende? Eu acho que isto é essa forma de pensar da pedagogia histórico-crítica desembarca naturalmente, coerentemente, na proposição de uma outra política educacional que procure já hoje fazer uma articulação entre trabalho e educação de forma diferente. Eu acho que isso é viável. Eu acho que ou você trabalha na perspectiva de uma educação emancipadora, ou que eu acho inviável. E aí acho que até, com todo o respeito, eu voltei a ler de novo o texto do Messaros, Educação para Além do Capital, e eu acho que ele não é suficientemente claro. Eu acho que ele fica no nível de generalidade que permite dizer que, claro,
Se você quer que uma educação efetivamente humana, autenticamente humana, você tem que articular a educação hoje com a luta pela geral, pela transformação radical da sociedade. Perfeito. Só que isso não me diz nada. Por quê? Eu tenho que dizer como é que isso é possível fazer hoje. Como é que você pode articular esta educação hoje, que é hegemonizada pelo capital, que é profundamente interferida até diretamente pelo capital, que é clivada nas suas formas e nos seus conteúdos? Como é que você pode articulá-la com uma luta pela construção de uma sociedade comunista? A educação como generalidade. Acho que isso não é possível. Deixa eu só terminar. Por que não é possível? Porque a hegemonia da educação é do capital. E o Estado controla a educação. O que se pode fazer é o que eu acho, atividades educativas de caráter emancipador no interior da educação. No interior do processo de educação. Por que isso? Por causa daquele fundamento ontológico da sociedade burguesa. O ato que funda a sociedade burguesa implica dois sujeitos com aquelas 3 qualidades e tal. Então, isto coloca uma contradição, que, do ponto de vista dos trabalhadores, quem se coloca do ponto de vista dos trabalhadores pode, no interior desta forma de educação, aí sim, brigar para permitir que as pessoas tenham acesso a um conhecimento, que eu digo, um conhecimento de caráter revolucionário. Mas eu tive o cuidado, espera aí que ela quer falar. Eu tive o cuidado de definir o que eu entendo por conhecimento de caráter revolucionário. Não é politizar todo o conhecimento. Veja, você ensina química. Você não vai chegar na sala de aula, necessariamente tem que fazer um discurso, uma química socialista, uma química proletária. Eu nunca vi uma matemática proletária e uma matemática burguesa. Eu sempre sou de 2 mais 2 é 4 para operário e para patrão. Agora, o químico, antes de ser químico, é um ser humano. O químico está fazendo uma determinada atividade que tem a ver com os destinos da humanidade. Ele não está fazendo uma atividade neutra, estratosférica, ele está fazendo uma atividade que se desenrola no conjunto do processo social. Esta compreensão, entendo eu, posso estar dizendo besteira que me meto em seara que eu não entendo de química, nem de física, nem de nada de ciências naturais. Mas me parece razoável isso. É diferente, veja, um físico ou um químico que tem uma determinada concepção de mundo revolucionária, não vai fazer uma química revolucionária, vai ensinar uma química revolucionária, mas vai ensinar química de maneira revolucionária. Isto eu posso dizer. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, os químicos têm que mas isso nós vamos fazer. Assim como eu na filosofia, veja, não basta ensinar Aristóteles. Não basta ensinar Aristóteles. É falsa a ideia, entendo eu. É falsa a ideia, isso é lá da turma do Saviani, que, isso eu ouvi da boca do Newton, que basta a classe trabalhadora se apropriar dos conteúdos que fazem o patrimônio da humanidade hoje para que ela saiba o que fazer. Isso é falso. O caminho que deve levar a dizer é o seguinte, que os trabalhadores, tem que saber aquilo que a classe dominante sabe. É isso, tem que saber, mas isso não basta. Lógico, eu acho Não, peraí, você precisa conseguir. Se ficar só aí, é muito pouco. É problema é isso. Então, a pergunta é, do que a classe trabalhadora precisa? Se apropriar desses conteúdos? Perfeito. Mas precisa de fazer uma crítica radical desses conteúdos. Precisa de um conhecimento do processo social
e de tudo que foi produzido durante o processo social, de um ponto de vista revolucionário. Quem é que dá este ponto de vista revolucionário? Marx. Eu quero saber onde se estuda Marx na universidade. Onde se estuda este? Onde? É isto que o que nós fazemos é exatamente isto, né? Pequenas ilhazinhas que fazem uma contra-educação. Uma contra-educação, não uma educação. Então veja, eu dizia para o Saviani e para o lá no evento, vocês são a prova da minha teoria. Porque vocês, não, mas veja, a gente foi trabalhar, a gente foi pobre também, foi trabalhador, e nós somos o que somos porque tivemos acesso ao ensino público. Isso é falso. Eu também fui pobre e trabalhador nunca fui não, mas era filho de camponeses, saí lá do interior do Escambau, fui 12 anos no seminário, adquiri uma cultura do mais elevado nível e saí um excelente não no sentido de grande, mas excelente, bom conservador. O que é que me possibilitou, o que possibilitou a eles serem revolucionários? Circunstâncias particulares de vida. A minha foi que eu caí no meio da rua em 68. Esta experiência prática da luta na rua, da briga, do enfrentamento e tal, que, desmontou aquela excelente formação que eu tinha, cultural, teórica, e me fez construir uma outra. Isso não foi uma universidade que me deu, não. Algum professor, eu tenho certeza disso, gente, algum professor, sabe quem me deu o primeiro empurrão? Uma freirinha. Uma freira de esquerda. Uma freira. Eu guardo até hoje o texto primeiro que ela me deu. Você estava no seminário, não? Hein? Não, quando eu saí. Eu estava saindo, foi na universidade já. Quer ver? Tem? A maioria dos professores na universidade era conservadora e continua sendo conservadora. As ciências sociais hoje e a filosofia estão num conservadorismo assim, brutal. Com a filosofia hoje você não faz mais absolutamente nada. Então eu me pergunto, é isso que nós queremos que a classe trabalhadora se aproprie? Não, de jeito nenhum. Não dá. Eu acho que isso, a gente precisa aprofundar essa crítica, precisa ver claramente que não é por aí não. Mas ela queria falar. Desculpa. Estava tão empolgada aí que... Vai. Mas qual é a questão que você quer? Na verdade, eu queria citar o senhor colocou a questão do trabalho, que não seria possível utilizar o trabalho como princípio educativo, como uma forma de trabalho associado. Sendo assim, de que forma nós da educação, professor, podemos, o que sobra para a gente da educação? Já que não tem trabalho associado, eu acredito que eu não posso vir para observar isso. Então o que sobra para a gente? Oh meu Deus, quem sabe você vai, eu não sei. E outra coisa, quando o senhor estava... Foi um breve comentário que o senhor fez a respeito da sociedade primitiva, que havia liderança e que era uma coisa não, o senhor usou o termo normal, mas não sei se é bem normal, porque o próprio surgimento de lideranças tem uma historicidade. Então, sim. A palavra normal, sei lá, não, normal no sentido de que a liderança ela não implica exploração, não implica dominação do homem sobre o homem. É nesse sentido. A liderança está pela quem que o cara é. Isso, pela o poder que ele tem não vem da sociedade que ele tem. O poder que ele tem das qualidades. A comunidade precisa daquelas qualidades, né? E nem todo mundo tem.
Agora, o que sobra para nós? Bela pergunta. Sobra tanta coisa para fazer. O problema é que as pessoas às vezes não querem fazer as coisas que têm que fazer, porque querem fazer as coisas grandes. Do que é que é classe trabalhadora? Porque a questão fundamental é a seguinte: se é verdade que a classe operária é o sujeito fundamental da revolução, portanto da transformação radical do mundo, da construção de uma sociedade comunista, se é verdade isso, eu acho que é. Então, se é também verdade que hoje a classe operária está alienada, acomodada, cortada, enfim, desencaminhada e tudo isso aqui. E é verdade isso. Bom, ela precisa voltar a se tornar o sujeito fundamental da revolução. Nós podemos contribuir com alguma coisa a isso? Bem, Espero que sim. hein? Espero que sim. Sim, espera que sim. Então eu espero que você queira fazer o que tem que fazer. Nós, na universidade, somos pagos para quê? Para estudar e para ensinar, enfim, para desenvolver conhecimento. Teoria é absolutamente fundamental para iluminar o caminho. Cego guiando cego, eu dou para o buraco. Não adianta dizer, como se diz muitas vezes, os militantes, sobretudo, enchem a boca e dizem: sem teoria revolucionária não há revolução. Entre aspas, Lenin. Fecha aspas, e vamos fazer revolução. Chega, o negócio de ficar estudando, teorizando. Minha gente, não dá assim. Porque o primeiro passo é teórico. Claro que você não vai fazer primeiro toda a teoria, não faz nem sentido pensar isso. Primeiro toda a teoria bonitinha para depois fazer toda a prática. Não é nesse sentido. Mas há uma articulação entre teoria e prática na qual o primeiro ato é teórico. É isso que nos diz a análise do ato do trabalho. Antes de você construir uma casa, você tem que fazer um ato teórico primeiro. Aí você vai para lá, depois volta, vai e volta, vai e volta. Mas se você não fizer nem bem, minimamente, este ato teórico, a coisa vai mal. É isso que diferencia o pior arquiteto da melhor das aranhas. Tudo bem, Você botou a aranha. Não, originalidade. Tá vendo? Tá tergiversando do Ricomar, ele disse a abelha, né? Essa aranha, não sei. Bom, entende? O que significa isso hoje? Significa que, como a teoria marxiana sofreu profundas deformações ao longo deste processo dos últimos 150 anos, uma das tarefas importantíssimas para que a luta da classe operária volte a se repor como luta revolucionária é esta tarefa de resgate da teoria marxiana, do caráter radicalmente crítico e revolucionário dela. Você já imaginou o que significa essa tarefa? Talvez imagine, mas não tem ideia concreta do que significa. É de uma imensidade tão grande que, se você disser, bom, eu vou pelo menos me dedicar a ajudar a fazer algo nesse sentido, você vai fazer uma grande tarefa revolucionária. Agora, o problema é que eu acho que as pessoas não veem a conexão entre a produção do conhecimento que elas podem fazer, a produção, a disseminação do conhecimento e esta volta da classe revolucionária, que não depende só do conhecimento que você ou eu, não sei quem vai produzir, mas depende também. Uma das grandes tarefas teóricas que nós podemos fazer, porque nós temos, digamos, mais tempo para isso, se queremos contribuir para isso, é produzir, resgatar a teoria marxiana e estudar o mundo, compreender o mundo atual a partir dela.
Veja, se muita gente fizer isto vai ser disseminado aos poucos, juntando com outros fatores. Não é só isso, não. A intensificação da crise do capital. E quando chegar, como é importante isso, quando chegar no tipo de situação que aconteceu na Grécia, na Espanha, Portugal, milhares de pessoas no meio da rua, indignados, putos da vida com aquelas medidas de austeridade, de aprofundamento da exploração, todo mundo gritando contra, e todo mundo gritando, nós queremos um outro Estado. Nós queremos demitir esse primeiro-ministro, esse governo, e queremos eleger um Estado social-democrata. Tem alguma coisa errada nisso aí? Teoricamente tem errado. Por quê? Temos que repor de novo o horizonte da sociedade comunista, o horizonte da revolução. Veja, sustentar hoje a ideia da revolução não é pouca coisa. Duvido em algum curso, direito, ciências sociais, ciências sociais, onde é que se fala em revolução hoje? Em química até se fala mais de geografia. Aqui está no período popular. Defender, mas defender não no sentido religioso, defender no sentido racional, a possibilidade e a necessidade da revolução, produzir conhecimento sólido que ajude a sustentar isto, combatendo o reformismo. Meu Deus do céu, há uma imensidade de tarefas tão grande. A questão vai querer fazer? Vai encarar? Estou brincando com você. Vai encarar para todo, vale para todo mundo. Com a humanidade. Porque isto permite desenvolver atividades educativas de caráter revolucionário, ou seja, que contribuam para que as pessoas possam compreender a história do mundo, a história da realidade social, possam compreender a sociedade capitalista, possam compreender a situação, a crise atual, possam entender o que aconteceu nesses últimos 150 anos, possam compreender a natureza da educação, a natureza, os limites dela e o que é possível fazer contribuindo para isto. Eu acho que fora isso, claro que ao lado disso se deve desenvolver as lutas específicas, lutas tanto no setor educacional quanto específicas fora, mas a retomada da perspectiva revolucionária do trabalho, que vai ter que colocar o foco das lutas fora do parlamento, anticapitalistas e antiestatais, é fundamental. Termino com isso. Eu acho que há um bolo de tarefas a serem feitas. A questão é quem está a fim de, neste momento, com paciência, porque quem for impaciente não vai acabar. Desiste logo. Diante da enormidade das tarefas, diante da enormidade das dificuldades. Quem não tem solidez, durante o tempo de estudante até revolucionário. Eu quero ver manter isso ao longo da vida. Fini. É fini. Pergunta? Eu não sei como ler, não, né? Não, mas peraí. Vamos abrir para o debate, eu acho interessante filmar. Debate? Não debatendo, não? Não se apegue no termo. Ufa, é que eu falei sem ordem. Mas se tiver questões, vamos lá ainda. Eu tenho uma questão, doutor, que vou tentar ser simmétrica, no sentido dessas lutas específicas. Então, hoje, por exemplo, na pós-modernidade, a gente tem as minorias, né, que reivindicam educações, inclusive particulares. Por exemplo, os indígenas, eles reivindicam, né, uma escola indígena, uma licenciatura, por exemplo, indígena. E aí, quando a gente vem para esse nosso contexto, fica algo meio antiquado. Porque uma coisa são as pedagogias críticas, e
que reivindicam uma educação revolucionária. Eu acho que isso cabe dentro dessa sociabilidade que está posta, porque num panorama mais geral, acho que a finalidade da educação não é a revolução, né? Porque se a finalidade da educação fosse simplesmente, quer dizer, não simplesmente, mas fosse unicamente a revolução, numa sociedade comunista não haveria finalidade, não haveria sentido de haver uma educação. Porque não haveria algo a ser modificado, não haveria realidade a ser libertada, né? Então, acho que a educação ela vai para além das perspectivas revolucionárias. E aí, quando a gente vai para além, eu acho que talvez dentro da perspectiva ontológica, eu acho que é aí que talvez tenha um pouco da minha compreensão de trabalho como princípio educativo, dentro até mesmo do que você traz como dependência ontológica, né? Porque nessa mediação intencional do homem com a natureza, ele produz subjetividades, né? Ele produz, como a Agnes chama de genericidades em si, para si, ou conhecimento, saberes sistemáticos, como Saviani chama. E no ato educativo a gente se apropria desses saberes sistemáticos, que aí em dado momento você fala que é para se apropriar do que há de mais desenvolvido, né? Para compor o gênero humano. Então aí eu coloco a minha questão. Se a gente precisa, como um todo, se apropriar do que há de mais desenvolvido para compor o gênero humano, faz sentido várias modalidades educacionais? Faz sentido a gente reivindicar por uma educação quilombola, por uma educação indígena? Ou a educação ela é algo genérico e que a sociedade como um todo ela deve buscar se apropriar desses saberes sistemáticos que foram produzidos ao longo da humanidade para reproduzir a sua própria existência? Então, o meu questionamento é nesse sentido. Minha resposta é que nenhuma nem outra. Eu acho que, veja, todas essas lutas setoriais caem dentro da emancipação política. Elas podem ser até conquistadas, não vão mudar o sistema social. Eu acho que então a nossa briga não deve ser contra elas, porque a nossa briga é maior. Não faz sentido você brigar contra, porque dentro da ordem burguesa isso é uma luta justa. Mas isso não enfraquece a perspectiva da luta de classes? Claro que enfraquece, mas não é brigando contra esse pessoal, digamos, colocando a questão no nível mais elevado. Aí você coloca o horizonte que numa sociedade sem classes sociais, numa sociedade sem exploração do homem, numa sociedade comunista, todos terão acesso ao que há de mais elevado. Então não vai ser uma educação focalizada. E, portanto, nós temos que lutar por esta sociedade. Mas você colocou uma outra questão antes que, se eu bem entendi, discordo. A finalidade da educação não é a revolução. Eu concordo com você. Eu falei com isso. Sim. Mas eu não disse que a finalidade da educação é a revolução. Veja, a finalidade essencial da revolução, da educação hoje, é determinada pela ordem social, né? Aquelas duas finalidades fundamentais. O que nós queremos construir uma outra ordem social, colocamos uma outra finalidade, que não pode ser posta hoje em ato, mas que pode ser posta em ato via atividades educativas revolucionárias, que apontem para a construção de uma outra ordem social superior para além do capitalismo. Então, numa sociedade comunista, claro que vai ter educação, pelo caráter ontológico da educação. O fato de lá não haver necessidade de uma revolução não tira o caráter, né? Não sei se eu deixei mal entendido que a finalidade da educação seria a revolução, não acho que tenha dito isso. Em um dado momento ficou uma ênfase no caráter revolucionário da educação, que eu fiquei um pouco com essa... Hoje sim, hoje eu acho que temos que enfatizar atividades educativas de caráter revolucionário, hoje. Exatamente para poder, superando essa sociedade, todos os seres humanos se apropriarem do conjunto das objetivações. Mas eu gostaria de enfatizar uma outra coisa.
Veja, o patamar mais elevado possível, patamar de conhecimento, mais elevado possível que a humanidade tem à disposição hoje é aquele cujos fundamentos foram elaborados por Marx, expressando os interesses fundamentais da classe operária. Bom, entendo eu que toda a história da humanidade tem que ser passada a limpo a partir destes fundamentos. Portanto, não é simplesmente, volto à questão, não é simplesmente se apropriando do conjunto do saber sistematizado que a humanidade tem à disposição hoje, porque a apropriação hoje deste saber sistematizado que a humanidade tem à disposição vai levar à construção de, no máximo, intelectuais conservadores. É preciso fazer a crítica de todo este saber a partir do padrão de crítica mais elevado possível, que é o padrão marxiano. Para isso é preciso resgatar este padrão marxiano. Então, ensinar Aristóteles tem que ser, se é na perspectiva revolucionária, a partir dos fundamentos postos por Marx. Eu quero saber, em todas as universidades do mundo, quem ensina Aristóteles nesse sentido. Eu acho que dá para cortar 4 vezes em uma mão. É sério isso. É sério, porque hoje, como eu dizia antes, as ciências sociais, ciências humanas, a filosofia, então, assim, absolutamente, não é no sentido fortíssimo do tema, absolutamente conservadoras, quando não contra-revolucionárias. Então não dá para simplesmente dizer, sim, temos que lutar pela universalização da educação. Primeiro que a educação da universalização, a universalização da educação hoje é cada vez menos possível. Segundo, mesmo a universalização desta educação com esses conteúdos não é do interesse da classe, não é só isto não é do interesse da classe trabalhadora. É preciso ir muito além disso. Mais alguma questão? Professor. Gente, se vocês tiverem questões, vocês têm nossas páginas. Cristina, você também falou? Não, falei. Ainda do Instituto do Carlos, só tem a página do Instituto, o site do Instituto, tem o meu site, tem o site do Sérgio, tem o site da Cristina, tem... Quando vocês quiserem entrar em contato, questionar, debater, enfim, fiquem à vontade. É tarefa da gente, enfim, contribuir, trocar ideias, e vocês têm o dever de pensar com a própria cabeça. Isso é absolutamente fundamental. Pensar com a própria cabeça significa questionar, às vezes, inclusive, pessoas consideradas, sei lá, vacas sagradas. Tudo. Marx já dizia que a gente deve andar de ônibus. Ou seja, de ônibus dubitando. Que devemos duvidar de tudo. De ônibus. Devemos duvidar de tudo. Eu teria uma questão assim, no sentido que você fez uma diferença, né, entre educação revolucionária, porque ela, né, na atual condição que o trabalho se encontra, ela seria impossível, né, e de prática educativas revolucionárias. Ou seja, a partir isso também no recorte institucional, né, que você falou. Isso então seria possível que a partir desse conhecimento sistematizado que a gente tem hoje para a educação institucional, esse conhecimento não, mas esse conteúdo, né, que a gente tem hoje, que é voltado para formar minimamente um cidadão capaz de ser explorado, né? E dentro desse conteúdo daria para se tirar práticas revolucionárias, assim. Aí eu fiquei me perguntando, não queria entrar de novo nesse como
Como fazer? O que fazer? Mas pergunte, eu vou responder. Mas, nesse sentido, assim, seria uma subversão do conteúdo? Seria, então, um papel extremamente individual, assim, a partir do... Você vai ter que depender daquele professor que está entrando em sala de aula, do acúmulo individual que ele tem sobre teoria revolucionária e da capacidade dele de extrapolar aquele conteúdo limitado para uma atividade revolucionária. Bem, vai depender do indivíduo e de pequenos grupos. E vai depender muito disso, sim. E a prática da gente tem dito isso. Eu, por exemplo, na minha sala de aula, eu tenho uma ementa. A ementa é uma coisa muito genérica. E eu faço e acontece com a ementa.